Capítulo 3 da série O Império Romano Contado pela Ali, segunda temporada. E hoje vocês vão descobrir quem foi o Germânico. O Germânico era filho do Druso, irmão do Tibério. Então ele era sobrinho do Tibério. E o Germânico era casado com a Agripina Maior. A Agripina Maior era nada mais, nada menos do que a única descendente viva do Otávio Augusto. Ela era filha da Júlia, filha do Otávio Augusto, com o Agripa. E o Germânico e a Agripina Maior tiveram 9 filhos, dos quais 6 sobreviveram até a idade adulta. E entre esses filhos nós temos a Agripina Menor, mãe do Nero, e o Calígula. E o Germânico ele tinha uma personalidade completamente diferente do Tibério. Ele gostava de batalhas, ele chegava até a ser imprudente algumas vezes. E estava vencendo muitas batalhas no norte da Europa, lá junto com a Agripina Maior e com todos os filhos. Os filhos estavam juntos lá na batalha no norte da Europa. E o Germânico morreu improvisamente em 19 depois de Cristo. Alguns diziam que o Germânico tinha sido até envenenado e começaram a dizer que tinha sido o Tibério que tinha envenenado o Germânico, porque o Germânico era muito mais querido pelo povo. Inclusive, o povo vivia dizendo que depois da morte do Augusto, em 14 depois de Cristo, quem deveria ter assumido o império era o Germânico e não o Tibério. E o Tibério, sim, de certa forma, tinha um pouco de ciúmes dessa situação. Dizem que um dos motivos do Tibério ter se escondido na ilha de Capri foi justamente essa sensação que ele tinha que a população não gostava dele. Bom, depois da morte do Germânico, a Agripina Maior veio para Roma trazendo as cinzas do Germânico e os 6 filhos. E a Agripina Maior não fez absolutamente nada para mudar essa concepção que teria sido talvez o Tibério que envenenou o Germânico. Fato é que o Sejano, que era como se fosse um braço direito do Tibério e que o Tibério confiava demais e que depois vai trair o Tibério bem feio, e o Sejano vai pegar e falar assim para o Tibério: olha, acho que melhor a gente exilar essa família e que assim eles não vão atrapalhar toda essa tua jornada como imperador. E a Agripina Maior, com os 6 filhos, foram exilados de Roma. Algum tempo depois, a Agripina Maior e os 2 filhos mais velhos vão morrer em exílio. Vai sobrar o Calígula e as 3 filhas mulheres. O Tibério também tinha um filho, que morreu de forma um pouco misteriosa. E aí, aquele Sejano, que fingia ser amigo do Tibério, vai se juntar com a ex-mulher do filho do Tibério para montar um complô contra o Tibério. A ideia do Sejano era pegar todo o poder para ele, mas o Tibério não estava sabendo disso. E o Sejano começou a dizer o seguinte para o Tibério: olha, Tibério, eu acho que a situação aqui em Roma não está muito boa para você. Quem sabe você vai governar Roma à distância? E foi nessa época que o Tibério acabou indo para a ilha de Capri. E com isso, o Sejano ficou com todo o território quase livre para ele, porque ainda tinha uma pessoa aqui que conseguia, de certa forma, segurar as atitudes do Sejano, que era a Lívia, a mãe do Tibério. Depois da morte da Lívia, a situação desandou. E aí, o Tibério descobriu que o Sejano tinha matado o seu filho. E o Sejano, assim, foi condenado à morte, ele e toda a família. Agora, o Tibério tinha um outro problema. Quem iria assumir o império depois dele? O filho tinha morrido e ele não tinha mais descendentes. Quem será que assumiu o império depois do Tibério? Eu conto para vocês no capítulo de amanhã.